texto particularmente interessante que traz ao nosso coração um impacto, porque este ocorrido, ele é como se fosse uma vírgula nessa trajetória, nesse momento final de Jesus, quando ele estava fazendo o seu tão maravilhoso sacrifício de se entregar pela humanidade. Jesus estava a caminho do Gólgota, da cruz, e ali, nesta trajetória, quando ele está saindo da cidade, o evangelista Marcos vai narrar este acontecimento que se encontra descrito aqui no seu livro, acerca deste homem chamado Simão Cireneu. Nós olhamos para este contexto acerca da cruz e às vezes ao ler a gente talvez não compreenda a dimensão daquilo que Jesus passou. Talvez nunca compreenderemos com propriedade, mas à medida que nós meditamos, que nós buscamos, nós conseguimos ali até mesmo entender um pouco do tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, não só no sentido espiritual, mas também podemos analisar no sentido físico, natural, pois ele assim estava como um ser humano, na sua natureza divina, porém também na sua natureza humana, andando nesta terra. Então ele passou por situações extraordinárias e também situações difíceis. Este que nós olhamos aqui, a crucificação, era um dos métodos mais terríveis de se condenar alguém. Entre as penas capitais, vamos dizer assim, que hoje em dia seria semelhante a um fuzilamento, né? Alguém que morre, que é fuzilado, ou então, como tinha antigamente, né, a cadeira elétrica e essas outras coisas, eram penas capitais, né? Penas ali de morte. No mundo antigo existiam três principais, que era a cremação, que era quando eles jogavam as pessoas para serem queimadas vivas, e a decapitação, que é quando você cortava a cabeça, né, cortava fora a cabeça da pessoa, e a crucificação. E entre esses três, o pior era a crucificação, porque você lançar alguém para ser queimado vivo, até que a pessoa vai sofrer bastante, mas ali o sofrimento dela vai ser um pouco rápido comparado à crucificação. E a decapitação, você cortou o pescoço da pessoa ali e ela morreu, né? Então, entre esses três, a crucificação era o pior, porque a crucificação, ela era uma série de coisas. Só da gente ler aqui esse evangelho, a gente vai ver que eram grandes as coisas que Jesus ele passou, né? Não foi só ser levado, pregado na cruz e pronto. Ele passou uma série de situações, né? Os romanos, né, que eram os dominantes desta época, eles não inventaram a crucificação, mas eles pegaram de outros povos, aperfeiçoaram e tornaram ainda pior, né? Então, aquela pena, ela só era aplicada a pessoas que eles consideravam rebeldes, ou então pessoas que eram desertores, né, que desistiam ali de algum posto, né, traíam o império, escravos e criminosos. Alguém que era um cidadão romano, ele não passava, dificilmente passaria por aquela situação. Mas Jesus, como sendo judeu, ele passou por aquela situação. E o momento da crucificação, ele passava por um flagelo, que era quando ele chicoteava uma pessoa,
quando eles maltratavam a pessoa, e ali aquele momento era terrível. Depois aquela pessoa era obrigada a carregar a sua cruz, passando pela via dolorosa, até chegar no lugar fora da cidade onde ela seria crucificada. Ela passava por nudez também, eles colocavam para expor a vergonha da pessoa, a sua nudez. E por fim, a crucificação, que era quando eles pregavam as pessoas naquela cruz e deixavam expostas até que elas morressem. Então nós vemos aqui um pouco daquilo que Jesus ele passou. A crucificação, ela tinha ali o objetivo, vamos dizer assim, usar a expressão de quebrar a pessoa. Quebrar no sentido de você destruir a pessoa antes dela morrer, ou seja, ela vivia a morte em vida. Era uma situação física, pelas dores que a pessoa passava fisicamente, era um impacto emocional, psicológico, porque a pessoa era exposta à vergonha, à humilhação, a insultos, e também uma questão social, porque a pessoa, quando ela morria crucificada, ela era considerada como um malfeitor, ou como alguém que sofreu a pior das condenações. E no contexto aqui judeu que Jesus ele vivia, era considerado como maldito de Deus, ou seja, que Deus havia amaldiçoado aquela pessoa. A lei judaica dizia que se alguém fosse pendurado no madeiro, esta pessoa ela era considerada maldita de Deus. Então nós vemos tudo isso que Jesus ele passou, tudo isso que Jesus ele enfrentou. Aleluia, até ali Jesus estava sendo considerado por todos amaldiçoado por Deus, porque ele estava passando por aquela situação. Mas Paulo disse que na verdade ele estava levando sobre ele a maldição que era nossa. Aleluia, nós seríamos amaldiçoados por Deus por causa dos nossos pecados e transgressões. Aleluia, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele levou sobre si esta maldição para que nós pudéssemos alcançar o perdão e a redenção. Aleluia. E nós olhamos para esta situação, para este momento particular, onde Jesus está na sua trajetória rumo ao Calvário, e ele encontra este homem por nome Simão, e chamado Simão Cireneu. Cireneu porque ele era da cidade de Cirene, que era localizada no norte da África, e ele estava ali naquela situação. Ele encontrou Jesus e o texto diz que ele vinha do campo, mas não especifica exatamente. Então tem duas alternativas, quando fala aqui que ele vinha do campo, ou que ele estava vindo de uma região, de uma zona rural para entrar na cidade, ou que ele estava vindo até mesmo da sua cidade rumo a Jerusalém, porque aquele momento era a época da Páscoa. Então muitos que tinham a fé judaica, que moravam em outros lugares, eles vinham, peregrinavam para Jerusalém. Então não se sabe ao certo. O certo é que aquele homem estava vindo de uma direção e Jesus estava indo na direção contrária. Ele estava indo para entrar em Jerusalém. Jesus estava saindo de Jerusalém com a sua cruz. Aleluia. E naquele momento, o destino de Simão se choca com o destino de Jesus. E aqueles homens, soldados, olham para ele e dizem que era para ele ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Tiram ele da rota que ele estava, e o texto diz que eles o constrangeram. Esta palavra quer dizer que eles o obrigaram, eles o forçaram. Naquele primeiro momento ele não queria fazer aquilo, mas a palavra do Senhor diz que eles o constrangeram a levar a cruz. E aqui nós podemos fazer uma aplicação e tirar aqui algumas lições do que
significa este ato de carregar a cruz, este ato que Simão Cireneu lhe teve e que também nós podemos aplicar para a nossa vida, porque assim também Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz, em primeiro lugar, é a certeza de que se está caminhando para a morte. Quando Jesus ele proferiu estas palavras aos seus discípulos, dizendo: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que tomar a cruz e vocês vão ter que seguir após mim. Então, muitos ficavam impactados, até mesmo se sentiam escandalizados, porque eles, pelo contexto que eles tinham, pela visão que eles tinham do que era a crucificação, do que era você levar a sua cruz. Eles estavam dizendo: ele está nos chamando para morrer, ele está nos chamando para ser condenados, ele está nos chamando para ir pela via dolorosa, carregando a cruz e depois ser crucificado. Então eles tinham esse entendimento, eles diziam: olha, ele está dizendo que a gente vai caminhar para a morte. E em verdade o é, porque quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, agora nós nos encontramos numa rota, aleluias, caminhando para a morte. Mas entenda que essa morte aqui é a morte do velho homem, é a morte para este mundo, é a morte que permite que a nova vida de Deus se manifeste em nós. Então, quando alguém está caminhando, levando a sua cruz, renunciando a sua vida, a sua natureza terrena, então está caminhando na direção certa, na direção da morte do velho homem. Romanos 6, versículo 6, Paulo ele disse: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então ele está dizendo: olha, foi desfeito em Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, agora o velho homem ele tem que morrer, para que a gente possa viver uma nova vida em Jesus Cristo. Por isso Paulo ele declarava em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, agora a vida que eu vivo não sou mais eu, é Cristo que agora vive em mim, porque a minha velha natureza ela já morreu, ela está crucificada, está desfeito o corpo do pecado. Glória a Deus. Carregar a cruz, caminhando em direção à morte, é também a morte para o mundo. É a morte do velho homem e é a morte para o mundo. Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz: olha, agora eu já fui crucificado, o mundo já não me serve mais, e eu também já não sirvo mais para o mundo. Entende? Isso é forte, isso que ele está dizendo. Porque se o mundo, e quando eu falo aqui mundo, eu não estou falando das pessoas, mas do sistema mundano, maligno, que é controlado por Satanás. Se o mundo, ele ainda conta conosco para suas más obras, então nós não estamos mortos para ele. Se o mundo, se o sistema mundano diz: olha, eu posso contar com aquela pessoa ali para fazer esta obra tal, e esta obra tal que é desagradável a Deus, então nós não estamos mortos para o mundo. O mundo tem que considerar que a gente esteja morto para estas más obras.
E nós também devemos nos considerar mortos para o mundo. Ou seja, não, eu não tenho mais vida para voltar para lá. Eu não tenho mais vida para voltar para esse sistema. Eu não tenho mais vida para voltar para aquelas obras antigas. Eu não posso sair de Cristo porque eu não tenho mais para onde ir. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Carregar a cruz, caminhando para a morte, é a morte que permite a manifestação da nova vida em Cristo Jesus. Não tem como a nova vida de Jesus se manifestar em nós se a nossa antiga natureza ela não morrer. Entende? Não pode comportar os dois. Nós não podemos comportar os dois. É por isso que Jesus morre e ressuscita. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, nós também morremos com ele. E aí quando ele ressuscita, nós ressuscitamos para uma nova vida, para uma nova maneira de viver. Paulo disse em 1 Coríntios 4,10, ele diz: levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Ou seja, ele diz: olha, nós estamos levando o morrer de Cristo, nós estamos levando a crucificação de Cristo em nossa vida. Nós estamos, olha, nos considerando como Jesus morreu. Nós morremos também para que também a vida dele possa ser vista em nós. Então carregar a cruz é isto. Carregar a cruz, em segundo lugar, muda a rota da nossa vida. O texto diz que Simão estava vindo do campo, como eu já falei aqui, numa direção contrária, vindo do campo em direção a Jerusalém. E ele se choca com a rota de Jesus, que estava saindo de Jerusalém e estava indo para o Gólgota. Aquela rota se choca. E naquele momento, quando eles constrangem ele a carregar a cruz, a rota dele muda. Ele ia para uma direção, ele foi levado para outra direção. Talvez ele pensava: eu estou indo para Jerusalém, a direção certa. E Jesus estava dizendo: não, a direção certa é para cá, para o Gólgota. Você vai ver o sacrifício, você vai ver a redenção, você vai testemunhar em primeira mão o sacrifício que eu vou fazer pela humanidade. Oh, glória! E você vai ser ainda participante nisso. Nós estávamos caminhando em direção à morte, e a cruz nos conduziu para a vida. Quantos de nós, se não todos nós que estamos aqui nesta noite, nós estávamos caminhando para tudo aquilo que era mal, para tudo aquilo que era destruição, e a nossa rota era certa para a morte, porque pelo pecado vem a morte, e a morte eterna. Mas aí Jesus entra no meio da história com seu sacrifício, com a sua cruz, nos dá a oportunidade de mudar a rota da nossa vida, dizendo: não é mais a rota da morte, agora você vai andar na direção da vida. Efésios 2, versículo 1, versículo 2, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso, segundo a direção, segundo o caminho deste mundo. Está dizendo: vocês estão mortos, estavam mortos nas ofensas, nos delitos, nos pecados, e vocês estavam andando na rota, no curso deste mundo. Mas aí ele veio e deu vida para vocês. Ele deu vida para você. Glória a Deus. Para você, meu irmão. Ele me deu vida. Ele direcionou, aleluia, a nossa caminhada para uma nova rota. E agora nós sabemos para onde nós vamos. E nós sabemos que não é mais o caminho da morte, é o caminho da vida, é o caminho da vida eterna. Oh, aleluia, Deus.
aparenta ser motivo de dor e de vergonha. Veja que Simão, ele foi constrangido, ele foi forçado. Foi naquele momento para ele estava sendo uma imposição, carregar a cruz, renunciar à rota que ele estava fazendo para ir para outra rota, para ir para outra direção, para fazer outra coisa. Naquele primeiro momento aparentava ser vergonha, ser dor, se sujando com o sangue de um condenado à morte por crucificação. Era impureza cerimonial, mas na verdade o sangue que ele estava tocando não era sangue de impureza. Aleluia. Era sangue de purificação, era sangue perdoador. Aleluia. E nós, queridos, quando conhecemos a Cristo, no primeiro momento, carregar a cruz para nós parece algo que vai nos constranger, porque nós não planejamos, não é algo planejado. Ninguém que está aqui planejou servir a Cristo. Você foi encontrado por Ele, Ele te mostrou o caminho certo. Mas você não planejou, agora eu vou lá, eu vou carregar minha cruz, eu vou renunciar a este mundo, estes prazeres desta terra, e agora eu vou pensar na eternidade. Não, Jesus foi lá, abriu os teus olhos, te ajudou a você ver que este é o caminho certo, para você tomar a sua decisão correta. Aleluia. Sabe por que isto? Que no primeiro momento parece, mas depois nós observamos que na verdade não é dor e não é vergonha. Naturalmente é, para a nossa carne é, mas para o nosso espírito é vida, é salvação. Aleluia. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Para nós, eles estão, a gente olha lá fora, eles estão renunciando a este mundo, estão desperdiçando a vida, estão desperdiçando a oportunidade, estão desperdiçando a juventude, estão desperdiçando a saúde, o tempo. A nossa visão era essa. É loucura essa mensagem da cruz que eles estão vivendo. Mas quando nós chegamos, no primeiro momento a gente não entende, aí a gente fica constrangido, vamos dizer assim, usando o termo aqui do texto. Mas depois a gente começa a perceber, isto é o poder de Deus. Eu estou levando a minha cruz, eu estou renunciando o velho homem, e o novo Aleluia, homem Deus. está sendo aperfeiçoado dia após dia, até que chegue o momento em que eu serei glorificado. Glória a Deus. E por fim, carregar a cruz é ter a certeza de que se está caminhando rumo à recompensa eterna. Porque não existe glória sem cruz. No Evangelho não existe glória sem cruz. Jesus, para adentrar a glória do Pai, Ele passou pela cruz. Aleluia. Glória a Deus. E tem uma situação que se fala, que se diz, não é, nós temos que ter a glória, nós temos que conquistar, nós temos que alcançar, mas se não passar pela cruz, não vai. Porque é na cruz que tem a renúncia do velho homem, porque é na cruz que tem a renúncia das obras da carne, porque é na cruz que nós somos crucificados primeiro, para poder nós alcançarmos um novo estado. Romanos 8,17, Paulo disse, se somos filhos, também somos herdeiros de
Aí a gente fica maravilhado. Isso aqui é maravilhoso. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós temos direito à herança, à glória. E co-herdeiros com Cristo. Olha isso. Mas ele diz: se de fato sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, Se de Deus. fato passamos primeiro pela cruz com Ele, para depois nós subirmos a glória com Ele também. Se de fato nós enfrentamos, aleluia, o que nós temos que enfrentar pelo nome dEle, para depois nós estarmos ao lado dEle também. O maior exemplo foi Ele mesmo. Aleluia. Hebreus 12, 2. O escritor aos Hebreus, ele dá o exemplo. Ele diz: olhem para o exemplo de Jesus, autor e consumador da fé de vocês, o qual pelo gozo, olha só, pela glória que estava proposta, primeiro ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e depois ele se assentou à destra do trono de Deus. Suportou a cruz, desprezou a afronta, e depois se assentou à destra do trono de Deus. Glória, depois cruz. Carregar a cruz, tenha certeza, você pode estar carregando hoje, mas quando chegar o grande dia, você vai estar na glória juntamente com Ele também. É por isso que Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, onde Ele estiver, ali nós estaremos também. Oh, Se glória. seguirmos com a nossa cruz. Glória a Deus. Carregar a cruz após Jesus será a decisão mais desafiadora da sua vida. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, porém, ela é a mais correta. Não existe outra maior, não existe outra melhor. Aleluia. E nós entendemos pela palavra de Deus que Ele não nos convidou para carregar a cruz sozinho. Ele disse: olha só, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Eu estou na trajetória, eu estou no caminho. Você está no caminho da cruz, mas você não está sozinho. Eu também estou com você. Oh, aleluia. Isto é maravilhoso demais, querido.